Ah, então você viu esse jogo e pensou: que legal, eu gostaria de jogar isso. Ou talvez você já conheça o jogo através de vídeos e outras fontes. Bom, independente disso, eu devo afirmar que esse jogo é bastante difícil no começo. Mas não se desanime, ele é extremamente divertido e muito gostosinho de jogar. E para garantir que você não vai ter uma experiência frustrante no começo, por não saber muito bem o que fazer, eu vou te explicar sobre os personagens, habilidades e como isso influencia na gameplay. Nesse tipo de jogo, muita gente prefere descobrir tudo sozinho e tudo mais, mas eu acredito que nessa parte do começo não tem muita coisa divertida. Você ficar lendo 20 minutos o histórico de cada personagem só para descobrir se ele é bom ou não para você. Então, eu não vou dar muitos spoilers, vou dar apenas explicações resumidas sobre os personagens jogáveis, a história deles, suas habilidades e como você pode usar elas e tudo mais. Mas lembrando que é tudo minha opinião de experiências que eu tive. E se você achar diferente, você pode ir lá testar e jogar e se divertir. E lembrando que você não começa com as habilidades do seu personagem, você ganha elas na intro do começo, mas você só pode desbloquear elas no Hexen, que você pode acessar dormindo ou em alguns lugares pelo mapa. Eu vou explicar no final do vídeo. E outra coisa é que as habilidades de todos os personagens não são exclusivas deles. Você tem como conseguir as habilidades de qualquer personagem, então mesmo que você esteja jogando com um, não se prenda só às habilidades dele. Você pode ler todas aqui que eu vou explicar, e se tiver alguma que você gosta, já vai pensando aí na sua build, como combar e tudo mais. É muito divertido. Então, sem mais enrolação, vamos lá, seguindo a ordem que eles aparecem. Levi é um garoto de 18 anos cujos pais eram abusivos. Seu pai bêbado matou sua mãe na frente dele e ele foi mandado para um orfanato ainda novo. Mas aquele lugar parecia ainda pior e então ele se alistou no exército para fugir dali. Com 13 anos ele já era um soldado excepcional, mas ver garotos da mesma idade dele morrendo de novo e de novo no campo de batalha causou muitos danos a seu psicológico. Ele mesmo recebeu um esquadrão inteiro de soldados da sua idade, sendo mandado para uma espécie de missão suicida. Nesse ponto, a sua mente já estava muito abalada e ele acabou se viciando em heroína, acabando por desertar e não aguentava mais. Então, ele voltou para o único lugar que ele conhecia, a sua cidade natal, Prehill. As habilidades dele são voltadas para armas e combates à distância. São elas: Gun Proficiency, uma habilidade passiva que aumenta sua precisão com armas de fogo em combate, e devo dizer que é mais ou menos essa habilidade. Gunslinger permite que seus tiros de pistola fora do combate tenham uma chance de arrancar membros dos inimigos. Então, basicamente, quando você atirar com uma pistola fora de combate, você terá uma boa chance de arrancar membros antes de entrar em combate com os inimigos, o que pode ser muito bom. Executioner consegue executar inimigos atordoados instantaneamente com espingardas fora de combate. Para atordoar inimigos, você pode atirar com a espingarda ou usar armadilhas, e o próximo tiro vai executar o alvo. Isso quer dizer que, basicamente, com 2 tiros de espingarda você consegue matar qualquer inimigo que você possa enxergar no mundo. E Marksmanship te dá a chance de executar inimigos usando rifles de precisão. Simples assim. E agora as escolhas iniciais. Na primeira escolha de personagem, a primeira opção vai lhe dar afinidade com uma divindade específica, te permitindo conseguir acesso a algumas magias dele. A segunda vai te dar 25 de vida máxima adicional e faz o seu total chegar a 125 de vida. Na segunda escolha de personagens, pistolas vai te dar uma Luger e 10 balas dela, rifles vai te dar um rifle e 4 balas, e espingardas vai te dar uma famosa 12 com 3 balas. Na terceira escolha de personagem, a primeira opção vai te dar uma habilidade da arma que você escolheu na escolha passada. Por exemplo, se você escolheu pistolas, você vai receber a skill Gunslinger. Se você escolheu rifles, você ganha Marksmanship, e se você escolheu espingardas, você ganha Executioner. Além disso, você vai ganhar uma seringa de heroína e o debuff negativo Vício em Heroína, e pode ser bem pesado para iniciantes. A segunda opção não vai te dar nenhuma skill, mas evita o efeito do vício em heroína. E a quarta e última escolha vai te dar itens adicionais. A primeira vai te dar 2 frascos azuis, cada um curando 30 de vida, e um pedaço de pano que cura sangramento. A segunda vai te dar munição da arma que você escolheu, sendo 4 de pistola, 3 de rifle ou 2 de espingarda. E comida vai te dar 2 carnes secas e um pão mofado. E se você resolver pular a história de personagem do começo, você vai começar com 100 de vida, e não 125, a pistola Luger com 10 balas, a habilidade Gunslinger e um frasco azul e um pão mofado. Marina nasceu na igreja de Almer, dentro de Prehill, onde sua família praticava ritos e rituais arcaicos, brutais e cruéis. Eles tentavam apaziguar os antigos deuses do passado, e o pai dela é o atual líder do culto. A mãe da Marina não queria que ela passasse a vida servindo os deuses
e participando dos rituais macabros. Então, tem indícios de que ela havia nascido homem, mas a mãe dela escondeu e criou ela como uma mulher. E por isso ela seguiu um caminho diferente dos sacerdotes masculinos. O potencial dela foi notado e ela foi convidada a estudar ocultismo na cidade do Vaticano. E assim, ela partiu para lá para estudar, longe dos olhares invejosos do seu pai. Porém, ela recebe uma carta do seu pai informando a morte de sua mãe. E ela achou o tom muito suspeito, já que algumas magias de sangue exigem o sangue dos seus amados. E esses rituais são conhecidos pelo pai da Marina, que estava meio obcecado com ele. Então ela decide voltar para Pre-Review. E as habilidades da Marina são Engrave. Engrave, você desenha o símbolo de um deus em si mesmo ou em um membro da sua party. E garante bônus permanentes, tipo aumento de dano de ataque, ou até mesmo de agilidade, que é um status muito bom. Então vamos lá. Tem 6 deuses e 6 habilidades de Engrave. E lembrando que você precisa ter a Bíblia de pele de cada deus para você poder usar, que é um livro que você consegue de várias formas. Então, se você quiser o símbolo de algum desses deuses, você vai ter que ter a Bíblia dele. Então vamos lá. Almer. O símbolo de Almer aumenta a sua defesa física em 30%, o que pode ser bom, mas Grogoroth. O de Grogoroth aumenta seu ataque físico em 4, e é meio mais ou menos assim. O de Hair aumenta sua mente em 25 pontos, e aí sua mente máxima vira 125, e pode chegar até 150, se eu não me engano. A Bíblia do Deus do Medo e da Fome te dá 5 de agilidade e é disparado o melhor deles. Por quê? Bom, agilidade nesse jogo é muito útil porque quando você passa de 16 de agilidade, você ganha permanentemente um turno extra no combate. Então, se você tiver 17 pra cima de agilidade, você consegue atacar 2 vezes num turno sem precisar usar itens e nem nada. E todos os personagens começam com 10 de agilidade. Então, só com a Bíblia do Deus do Medo da Fome, você consegue usar Engrave, ganhar mais 5 de agilidade, e aí você só precisa arranjar mais 2 pontos de alguma forma e você está feito. Sylvian aumenta a sua defesa mágica. Se eu não me engano é 30% o valor, mas é meio Vinushka. Vinushka aumenta em 4 o seu ataque mágico. E é bem marromeno assim, sendo sincero. Guardian Sigil. Coloca um símbolo no mesmo quadrado que você tá e ele impede que as criaturas passem por esse quadrado. Então você faz tipo uma barreira. É meio útil às vezes, mas é mais ou menos. Advanced Occultism, ou seja, ocultismo avançado. Você começa a batalha com 1 ponto de ação e isso permite que você conjure muitas magias no primeiro turno. Greater Occultism. Você começa a batalha com 2 pontos de ação e aí você já consegue conjurar muitas habilidades úteis no começo do seu turno, sem precisar fazer muita coisa pra depender disso. Então são todas habilidades voltadas para o uso de magias. E agora nas escolhas dela, a gente já começa com 3 opções. Se você escolher a primeira opção, você ganha Engrave. Se você escolher a segunda, você ganha os livros Alquimia, volume 1 e 2. E se você escolher a terceira, você ganha a habilidade Necromancia. A segunda escolha é bem simples. Ele vai te dar a lista dos deuses, você vai escolher um e ganhar afinidade com ele logo no começo. Então você já consegue comprar as magias desse deus, pelo menos as iniciais, bem rápido. E a terceira opção é o que você levou para Pre-Review. A primeira opção vai te dar 2 frascos azuis, que curam 30 de vida cada, e 1 fragmento de pano, que cura sangramento. A segunda vai te dar uma bíblia de pele de algum deus aleatório, e pode ser bom, mas é aleatório, então escolha com sabedoria. E a terceira comida vai te dar 2 carnes secas, que diminuem sua fome em 60, e 1 pão mofado. E se você pular o seu histórico de personagem, você vai começar o jogo com Necromancia, Engrave, 1 giz para você desenhar o símbolo de um deus, 1 frasco azul, que recupera 30 de vida, e 1 pão mofado, que recupera um pouco de fome, mas pode te dar infecção. O Dan cresceu no reino de Rondon, e seus pais eram cultistas da deusa Sylvian, que é a deusa do amor e da fertilidade. Com eles, ele viajava pelo continente. Em certas ocasiões, ele via eles vestindo máscaras de coelho e indo pelados para bosques e florestas. Os pais não davam muita atenção a ele, e inclusive tentaram usar ele para receber dons de cura de Sylvian. Um dia, os pais dele simplesmente não voltaram do bosque, e com 13 anos, ele agora tinha que se virar. Devido a ter sido de classe alta, ele acabou se tornando mordomo do barão von Rainer. Com o tempo, Dan se afeiçoou a Elise, a filha do barão, e contou sobre o culto de seus pais. O barão ficou interessado pelo assunto e trocou conhecimento sobre Sylvian de Dan pelo seu conhecimento de medicina moderna e começou a ensinar o garoto. Quando adulto, ele recebeu a bênção do barão para casar com Elise, mas antes que pudesse casar, ele foi convocado para a guerra. E lá ele serviu como médico. Foi um período muito difícil e as cartas da Elise mantiveram eles são, porém elas pararam após um tempo. Com o fim da guerra, Dan correu para a mansão, onde encontrou os corpos de Elise e seu pai no porão,
em algum tipo de ritual que buscava alcançar os deuses antigos. Em desespero, Dan sacrificou o próprio olho em ritual para trazer Elise de volta, mas ele falhou. Sem saber o que aconteceu, ele procurou e achou pistas que indicavam que algo estava acontecendo na cidade de Prihriv e partiu imediatamente. As habilidades do Dan são ótimas, vamos lá dar uma olhada. Diagnosis: permite que você analise corpos de inimigos no chão para estudar fraquezas e estratégias. Ele basicamente vai te dizer os pontos fracos do inimigo. Organ Harvest: permite que você arranque órgãos dos inimigos que podem ser usados na próxima skill chamada Medicinal. Você consegue usar os órgãos que você arrancou para curar vários efeitos negativos, como por exemplo, se você arrancar um coração usando Organ Harvest, você pode sacrificar para curar sangramento, e pode ser bem útil às vezes. Precision Stance: aumenta sua precisão em combate com todas as armas. E Analyze: o fucking Analyze. Essa é a habilidade mais forte dele. Ela é tão boa, mas tão boa que eu acho que ainda vai ser nerfada. Essa habilidade permite você escolher uma parte do corpo do inimigo e você deixa ela exposta, fazendo seus ataques causarem muito mais dano e acertarem muito mais facilmente. E geralmente é usado na cabeça. Isso quer dizer que você pode simplesmente escolher a cabeça do inimigo e, bam, a cabeça dele fica fraca. Você consegue acertar muito fácil e ainda causa mais dano. Então, qualquer inimigo que morra com golpes na cabeça, você pode usar essa habilidade e matar ele em 2 turnos. Ou se você tiver algum companheiro de equipe. E Magna Medical permite que você sacrifique um membro do seu corpo para ressuscitar um aliado em combate. Então, se você está lutando contra o inimigo e ele matou algum companheiro seu, você pode sacrificar um braço e trazê-lo de volta, mas tem que ser no mesmo combate, senão não funciona. E nas escolhas de personagem, nós temos algumas opções. Na primeira, nós temos 2, sendo que a primeira você não ganha nada e pula direto para a escolha número 2. E essa segunda aqui, você ganha sussurros amorosos, você ganha afinidade com Sylvia, e você pula a próxima escolha, você vai direto para a escolha número 3. A escolha número 2 tem 2 opções. A primeira te dá Medicinal e Organ Harvest. A segunda vai te dar o Analyze. Então, né, não preciso nem dizer nada. A terceira tem 2 opções também. A primeira vai te dar o Bisturi, um frasco azul e uma Pep Pills que aumenta a agilidade e deixa você atacar 2 vezes por turno, mas só em um combate. E a segunda vai te dar uma pistola Luger e 5 balas. A quarta escolha tem 3 opções. A primeira vai te dar 2 frascos azuis e um fragmento de pano. Você já sabe, cura 30 de vida e para sangramento. A segunda opção vai te dar 2 carnes secas e um pão malfado. E a terceira vai te dar uma cerveja e uma vodka, e curam sanidade. E se você pular o histórico de personagem, você vai ganhar Organ Harvest e Medicinal, um bisturi, uma Pep Pills, 2 frascos azuis, uma erva verde e um pão malfado. Eu recomendo sempre pegar Analyze, né? Então, eu sou fanboy. É isso aí. A Bella cresceu em Oldegard e teve uma infância tranquila com seus pais e muitos irmãos. Ela sempre teve um forte senso de responsabilidade e cuidava das pessoas ao seu redor. Mas havia uma guerra acontecendo, na qual ela gostaria de participar, mas não podia por ser muito jovem. Ela começou a estudar engenharia para ajudar e ficou muito boa nisso. Até que um dia, já adulta, ela viu um homem ferido enquanto voltava para casa. E logo ele desmaiou. Ela descobriu que ele era um soldado do reino de Rondon, que era aliado de Oldegard. E através dele, ela descobriu uma organização secreta chamada NLU. E foi convidada a participar. Querendo ajudar o seu país, ela aceitou. Como espiã, ela conseguiu desvendar um esquema suspeito que estava acontecendo na região da Boêmia, na cidade de Prihriv. E isso ficou ainda mais suspeito quando os agentes enviados para lá nunca voltaram. A Bella se voluntariou para ir e disseram que ela reconheceria a representante da NLU pelos seus sapatos vermelhos. E assim, ela partiu, sem saber de muita coisa. As habilidades de Abella são as seguintes. Range Toss, uma habilidade lendária que permite a Abella arremessar sua chave inglesa na cabeça do alvo, e causa um dano absurdo e chance de atordoar uma parte do corpo do inimigo. É uma habilidade extremamente útil, muito boa, porque ela consegue matar a maioria dos inimigos fracos no começo do jogo. E isso te dá muita liberdade no começo. Então, por causa dessa habilidade, ela é muito boa para iniciantes. Short Circuit. Ela permite que você abra essas portas eletrônicas que possuem uma caixa de fusível próximas a ela. É bem mais ou menos, porque é situacional. Às vezes você pode até nunca usar essa habilidade. Trapcraft. Permite que ela crie armadilhas de osso e explosivas. Mas sendo sincero, essa habilidade é bastante fraca. Ela não faz muita coisa e gasta muito para criar as coisas. Weaponcraft. Desbloqueia 4 receitas para craftar armas. As 3 primeiras são mais ou menos, mas a última é o lendário Danhan, que é uma das melhores armas do jogo. O Meat Grinder, também conhecido como Makita Gamer. Se você tiver essa arma, você consegue fazer muita coisa muito fácil, porque ela é muito forte. Então, eu recomendo. E vamos para as escolhas do personagem.
É bem simples aqui. Na primeira escolha de personagem, você pode escolher a primeira opção e você ganha Short Circuit. Se você escolher a segunda, você ganha Range Toss. Eu não preciso dizer qual que você vai escolher, né? Na segunda, você pode escolher a primeira opção e ganhar 10 shillings e uma moeda da sorte, dinheiro, ou levar ele pra casa e curar ele, na segunda opção. E aí você ganha a espada dele. Na terceira escolha de personagem, você pode escolher a primeira opção e ganhar Weapon Craft. Ou você pode escolher essa segunda e ganhar Trap Craft, que você crafta as armadilhas. Na quarta escolha de personagem, a primeira opção vai te dar 2 frascos azuis e um fragmento de pano, como todos os outros personagens. A segunda vai te dar partes reservas. Vai te dar 4 parafusos, 2 fitas crepe e 2 placas de pressão e 3 sucatas, que você pode usar para craftar itens. E a última opção vai te dar 2 carnes secas e um pão mofado. Se você pular o histórico de personagem, você começa com 4 parafusos, 2 fitas crepes, 2 frascos azuis, um pão mofado e as habilidades Range Toss e Trap Craft. O Oza é diferente. Ele tem uma introdução única, que não é só uma descrição do seu passado, mas é uma aventura de texto inteira, na qual ele visita as masmorras do Medo da Fome, e você vai escolhendo opções andando pelas masmorras e do primeiro jogo. E aí você pode coletar muitos itens, mas também tem algumas formas que você pode morrer antes da história começar. Esse aqui eu não vou falar muito porque é muito divertido, você tem que experimentar por si só se você jogou o primeiro jogo. E porque eu também fiz um vídeo com essa história, mudando apenas o final e algumas coisinhas. E as habilidades do Oza são La Danse Macabre, aumenta o dano mágico a cada turno de combate. É muito útil em lutas contra chefes que demoram muitos turnos e tudo mais. Você ganha dano grátis, então é bom. Meditation. Quando você usa Guard em combate, você ganha um ponto de ação adicional. Greater Meditation. Quando você usa Guard em combate, você ganha 2 pontos de ação adicionais. Então, se você der Guard no primeiro turno, você já começaria o segundo turno com 3 pontos de ação. E aí você poderia atacar 2 vezes, usar magia, sei lá. Spice Forge. Essa habilidade é incrível e é absolutamente essencial se você vai jogar usando magias. O que ela faz? Bom, bem simples. Quando você usa essa habilidade, ela abre um menu. E você tem 3 aprimoramentos para suas magias. Tem 3 temperos que ficam ali e você pode colocar cada um em uma magia que você saiba. O primeiro tempero faz com que a magia seja utilizada assim que o combate começa, de graça. O segundo tempero faz com que você use a magia que você tiver o tempero 2 vezes. E o terceiro faz com que a magia escolhida use menos mente para conjurar. Isso é ridiculamente bom. É uma habilidade incrível. E se você vai jogar de maguinho, é absolutamente necessário. Então, mate o Oza, roube a habilidade dele, pegue esses temperos e já é. Come tudo. Nas escolhas de personagem dele, se você quiser não jogar a versão do jogo interativo, você tem essa opção aqui também que você pula e joga essa versão curtinha. Então vamos lá. A primeira escolha de personagem. Nessa primeira opção, você ganha um Shak Shak, que é um item mágico que aumenta seu dano de ataque. Mágico, no caso. E a segunda te dá uma Soul Stone que você pode usar para upar suas habilidades, comprar habilidades novas e etc. Na segunda escolha de personagem, a primeira opção, você ganha afinidade com qualquer deus. Você escolhe. A segunda, você aprende essa magia chamada Pyromancy Tree, que é uma magia de fogo, okzinho. E a terceira, você aprende Meditation, a skill dele. Na terceira escolha de personagem, a primeira opção vai te dar La Danse Macabre e a segunda opção vai te dar o feitiço Despedaçar. A quarta opção vai te dar o livro de algum deus e pode te ajudar logo no começo do jogo, porque aí você já vai saber o símbolo dele. Porém, só apenas esses 3, o Grogoroth, Hair ou Sylvian. A quinta escolha de personagem vai te dar uma arma. Você escolhe a espada do oficial ou a lança de ferro. A sexta escolha de personagem vai te dar, na primeira opção, 2 frascos azuis e um fragmento de pano. A segunda opção vai te dar um tabaco e uma lavanda concentrada, que são itens que aumentam sua sanidade, que é bom pra você castar magias. E a terceira opção vai te dar 2 carnes secas e um pão mofado. E se você pular o histórico de personagem, você vai começar com 2 tabacos, 3 frascos azuis, se você tiver no modo fácil, uma lavanda condensada e uma bíblia de Hair. Além disso, você começa com as habilidades La Danse Macabre e Despedaçar. Olivia cresceu em uma casa muito religiosa, mas ficava presa dentro de casa porque tinha uma saúde bem frágil. A única forma de escapar eram os livros de botânica e natureza que ela lia, além da companhia da irmã gêmea, Rayla, que estudava engenharia e tecnologia. Durante o ensino médio, a Olivia sofreu uma série de derrames e ficou acamada por esse período, e seus pais apelaram para a religião ao invés de médicos de verdade. E, por isso, já era tarde demais. Ela estava com uma anomalia na espinha, e mesmo depois de passar por muitas cirurgias,
ela agora estava presa a uma cadeira de rodas. Ainda assim, Olivia se formou na universidade e estudou com sua irmã lá. Começou suas próprias pesquisas em botânica, enquanto Rayla tinha sido escolhida para um intercâmbio na União Oriental, onde ela viajou por todo mundo e mandava cartas para Olivia. Até que essas cartas pararam. Depois de meses, os pais avisaram que a irmã dela estava sendo procurada por traição contra o Império e estava presa. Porém, uma facção terrorista chamada NLU havia libertado a Rayla. Então, buscando mais informações, a Olivia acabou encontrando cartas de sua irmã que falavam sobre a União Oriental estar tentando replicar um cubo e que o Kaiser estava atrás dessa operação. Confusa e buscando sua irmã, Olivia parte para Pre-Review. E as habilidades da Olivia são Drift. Não, pera. Advanced Botanism. Você desbloqueia receitas para condensar ervas. E aí você tem a verde condensada, que sinceramente não faz diferença nenhuma. Tem a azul condensada, que é um item que cura 125 de vida. E tem a lavanda condensada, que cura 125 de mente. E esses dois itens são muito bons. Poison Chip. Faz com que as armas da Olivia causem envenenamento quando ela ataca. E dura uma batalha inteira. E pode ser bom até. Undergrowth Awareness. Deixa você coletar ervas e plantas pelo mapa e ensina algumas receitinhas envolvendo isso. Toxicology. Essa skill permite que você crie venenos que causam efeitos muito pesados nos alvos. Por exemplo, você ganha a receita cicuta condensada, né, que é o Halo condensado, que causa um efeito de envenenamento ridiculamente forte. É muito forte, você consegue derreter qualquer boss do jogo usando isso. E você tem a urtiga condensada, que pode ser útil até, ela faz com que os inimigos não consigam acertar direito, mas você tem que jogar na uma parte do corpo e... você tem que acertar a parte do corpo. E Toxicology, então, no geral, é uma skill muito boa. E vamos lá, escolhas de personagem. A primeira escolha da Olivia tem duas opções. A primeira, você ganha a skill Short Circuit, da Bella. E na segunda, você ganha Undergrowth Awareness. Na segunda escolha de personagem, você tem três opções. A primeira opção vai te dar um livro de receitas. A segunda opção vai te dar Advanced Botanism. E a terceira opção não vai te dar nada. Quem mandou ser invejosa? A terceira opção tem duas escolhas, e aí você tem, na primeira, você ganha uma Bíblia de Pele do Vinushka, o deus da natureza, e a segunda você ganha Toxicology, obviamente. Na quarta escolha, você tem algumas opções. A primeira vai te dar o livro Alquimia Volume 1, que faz você conseguir criar algumas misturas de ervas. A segunda vai te dar duas ervas verdes, duas azuis, duas lavandas e uma erva vermelha. Você pode misturar e fazer itens bons com todas essas ervas. E a terceira opção é comida. Você ganha duas carnes secas e um pão mofado, como sempre. E se você pular o histórico de personagem, você vai ganhar 3 frascos azuis, se você estiver no modo fácil, uma erva verde, uma erva azul e uma mistura de vermelho e verde, que é uma erva que cura 75 de vida. Além disso, você ganha um pão mofado e as habilidades Undergrowth Awareness e Advanced Botanism. Marco teve uma boa infância com os pais presentes e uma irmã mais nova. Porém, os pais morreram e ele teve que sustentar sua irmã desde então. Apesar dos trabalhos duvidosos, ele descobriu que ele era muito bom lutando. E ele já estava fazendo muito disso mesmo. Então ele decidiu investir como uma profissão e treinou para se tornar um lutador profissional. E a sua irmã havia começado a namorar um homem chamado Ricardo, que era de uma família da máfia e que havia chamado ele para fazer parte do grupo como um lutador em um ringue ilegal. Ele aceitou e foi treinado para os ringues, mas Ricardo começou a usar ele para fazer o seu próprio trabalho sujo, matando inimigos da máfia. Percebendo que isso não ia acabar bem, Marco tentou se afastar, mas Ricardo decidiu ameaçar sua irmã. E esse foi o seu maior erro. Com Ricardo morto, Marco e sua irmã se separam e fogem, combinando de se encontrar em outra cidade longe dali. E aí Marco foge de trem e o trem parte em direção a Pre-Review. E sim, o Marco é uma JoJo reference e as habilidades dele são Bare-Fisted Proficiency, ou seja, proficiência com mãos nuas. Aumenta a precisão de seus golpes desarmados. Bob and Weave. Aumenta sua esquiva por 5 turnos em combate, mas exige que você gaste uma ação para usar. Perfect Guard. Aumenta a efetividade do seu bloqueio e impede que você perca partes do corpo quando você está bloqueando. E pode ser muito bom. Counter Stance. Quando você utiliza Counter Stance, cada golpe que você leva, você dá um contra-ataque no alvo que o atacou. E pode ser muito útil. Adrenaline Rush. Aumenta o dano físico a cada turno que passa. Dano grátis e é como a dança macabra do Oza. E Fast Stance. Aumenta a sua agilidade e você pode atacar 2 vezes por turno na maioria das vezes. E não estaca com Pep Pills, então se você tomar um item que aumenta a sua agilidade e usar Fast Stance, não conta. E para as escolhas de personagem,
A primeira escolha tem 3 opções. Na primeira, você ganha a habilidade roubar, Steal. A segunda, você ganha a habilidade Lockpicking. E a terceira, você ganha 10 shillings, 10 moedinhas. Na segunda escolha, você tem 4 opções. A primeira vai te dar mais 2 de ataque permanente. A segunda vai te dar mais 2 de defesa permanente. A terceira vai te dar mais 2 de agilidade permanente. E a última vai te dar 25 de HP máximo. E dentre todas elas, a agilidade é o status mais quebrado de todos. Então, eu sempre pegaria Footwork, mas vocês que sabem. Na terceira escolha de personagem, a primeira vai te dar Barefisted Proficiency, a segunda vai te dar Bob and Weave, a terceira vai te dar Perfect Guard e a última vai te dar Adrenaline Rush. Na quarta escolha de personagem você tem 2 opções. A primeira vai te dar Healing Intent, que é uma habilidade que não é dele, mas que faz com que inimigos fracos te evitem e não entrem em combate com você. Sinceramente é bem inútil essa habilidade, ela só é legal mesmo. E a segunda opção vai te dar Escape Plan, que também não é do marco, mas que aumenta a sua taxa de evasão, de fugas. Então você consegue fugir mais facilmente de qualquer combate. E a quinta escolha de personagem você tem 3 opções. A primeira vai te dar 2 frascos azuis que curam 30 de vida e 1 fragmento de pano cura sangramento. A segunda vai te dar 2 carnes secas e 1 pão mofado, que nem todo mundo. E a terceira vai te dar uma heroína e uma pep pills. E se você decidir pular o histórico de personagem, você vai começar com 100 de HP e não 125, mais 1 de ataque, mais 1 de defesa, 2 frascos azuis, ou 5 se você estiver jogando no fácil, 1 pão mofado e as habilidades Bob and Weave e Barefisted Proficiency. E por fim temos a Karen. A Karen teve uma família rica, certo? E ela sempre foi uma criança agitada que fugia para se aventurar assim que a babá dela se descuidava. Os pais dela eram aristocratas e estavam sempre ocupados. Então, a babá, Dahlia, que criou ela. Apesar de serem ricos, os pais dela não tinham uma linhagem nobre e sempre eram deixados de lado pela nobreza de Bremen. E quando a guerra chegou, os pais dela foram vistos como forasteiros e aí o público decidiu linchar eles e tentou tacar fogo na mansão dos pais dela. Karen e Dahlia fugiram para outra cidade, chamada Getaia, que é uma cidade sagrada e muito diferente do comum. Na adolescência, a Karen se juntou a algumas organizações de direitos humanos e lutou contra a opressão do governo. Um desses protestos deu errado e os militares começaram a atirar nos protestantes. A Karen tomou um tiro e foi parar no hospital, com vários membros da embaixada de Bremen ao seu redor. Aí ela descobriu que o protesto veio a público e a imagem dela havia se popularizado na televisão. A Karen explicou tudo e foi protegida e mandada de volta para Bremen, onde a sua mãe estava lhe esperando com um novo marido. O que aconteceu foi que durante a revolta, a multidão queimou a mansão e o pai da Karen acabou morrendo no processo. Então ela descobriu a verdade. A Dahlia tinha sequestrado a Karen e estava vivendo com o dinheiro extorquido da família, ameaçando a Karen para ganhar dinheiro. Devido a essa vida muito agitada, muitas emoções, como vocês podem ver, a Karen se tornou uma jornalista e aproveitou o surgimento de uma figura chamada Kaiser, que deixou o continente inteiro inquieto. É um ser que apareceu do nada e tomou o controle do país inteiro. Kaiser era culpado pelo destino do pai dela, já que ele havia iniciado as revoltas contra a nobreza do país. E Karen ficou obcecada por descobrir seu passado. Mas nada parecia fazer sentido. O Kaiser tinha conexões com um grupo secreto chamado de Novos Deuses, mas parecia só uma teoria da conspiração. Os Novos Deuses eram um grupo que era comentado desde a Era Cruel, uma sociedade secreta que controlava diferentes nações por trás das cortinas e manipulava aqueles no poder. Tinham muitas pessoas poderosas atreladas ao grupo, e quanto mais procurava, mais parecia que eles eram responsáveis pelas últimas 2 guerras, e tinha algo grande acontecendo na Europa. Então, quando o Kaiser ocupou a cidade de Prihível, na Boêmia, a Karen decidiu viajar e descobrir por si só. E as habilidades da Karen são: Persuadir adiciona uma nova opção quando você conversa com inimigos, e os efeitos vão variando. Alguns inimigos ficam atordoados e não atacam por alguns turnos, outros podem até mesmo terminar o combate e deixar em paz, e outros podem até expor um ponto fraco para você atacar. Então, é 8 ou 80, mas é muito boa no geral. Lockpicking permite que você abra a maior parte das portas trancadas e é bem útil no geral também. Você não precisa quebrar portas se você tiver principalmente em modos mais difíceis. Escape Plan aumenta suas chances de fugir do combate contra inimigos e pode ser útil às vezes. Diplomacy é uma habilidade que comba muito bem com Persuadir. O que acontece? Quando você entra em combate com o inimigo, você automaticamente usa a opção Conversar, e você não gasta ação para isso. Então, com o Diplomacy, você consegue conversar com os inimigos e aplicar o Persuadir sem gastar nenhum turno. Muito bom. E as escolhas de personagem. A primeira escolha vai ter 2 opções. A primeira vai te dar Persuadir, a segunda vai te dar Escape Plan. Simples assim. A segunda escolha tem 3 opções. A primeira
vai te dar 4 fragmentos de pano e 2 frascos azuis. A segunda vai te dar uma pistola Luger e 6 balas. E a terceira vai te dar Escape Plan, a habilidade. A terceira escolha tem 3 opções. A primeira vai te dar 2 frascos azuis que curam 30 de vida e um fragmento de pano. Cura sangramento, você já sabe disso. A segunda vai te dar uma pistola Luger, se você não tiver, 5 balas de 9mm e uma armadura. E a última opção vai te dar 2 carnes secas e um pão mofado, que você já conhece. E se você decidir pular o histórico de personagem, você vai ganhar uma pistola com 6 balas, 2 frascos azuis, e 5 se você tiver no fácil, e um pão mofado. Além disso, você começa com as habilidades Escape Plan e Persuadir. E esses foram os personagens do jogo. Agora que você já sabe disso tudo, você tem uma boa chance de começar com um personagem que mais te agrade. Lembrando que você também pode liberar as habilidades de outros personagens. E para isso, é só você matar algum deles, e você vai conseguir a alma dele e as suas habilidades vão ser desbloqueadas. E como mencionei antes, você consegue upar suas habilidades na Hexen Table. Tem 3 lugares onde você pode encontrar. Quando você dorme, você pode usar o Hexen nos seus sonhos. Se você tiver no modo fácil, tem um Hexen no orfanato, e independente da dificuldade, você tem esse Hexen que fica na casa de Donovan, que é bem late game e enfim, você provavelmente não vai conseguir chegar nela agora no começo. E no mais é isso, eu agradeço se você ouviu até aqui, deixa seu like e se inscreva se você gostou desse conteúdo. Eu vou trazer mais guias para iniciantes, mencionando as armas e as magias. Não esqueça de entrar no nosso canal do Discord, e se você quiser me ajudar com qualquer valor, tem um Apoia-se e também tem um link do Pix aí, se você lá. Então fique à vontade. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e nos vemos no próximo vídeo.